Fala galera, Júnior falando. Eu gostaria de iniciar com esse vídeo uma série de aulas tratando sobre copy e gatilhos mentais. Copy e gatilhos mentais é o segredo para vender todos os dias. A copy é a maneira que você se comunica com o seu cliente. Eu estou usando aqui o mapa mental MindMaster, a versão gratuita dele, é por isso que tem essa barra lateral aqui. Porém, não vai atrapalhar a nossa aula, tá bom? Vamos se concentrar aqui no conteúdo, porque vai ser de altíssima relevância para você. Se inscreve no canal, dá um like, você ajuda muito. Eu preparei um conteúdo muito bacana para você. Vamos lá. O que é copy e copywriting? Copy é uma comunicação persuasiva que tem como principal objetivo levar alguém a tomar uma decisão através de textos e imagens. Essa decisão nós sabemos que é a compra do seu produto. Isso mesmo, imagens também. Por quê? Porque existem imagens que são altamente persuasivas. Essa comunicação ela é estrategicamente criada baseada na psicologia humana. Afinal, são as pessoas que compram coisas. O copywriting ele é 80% da estratégia de marketing, tá bom? Se você dominar o copywriting, você já tem 80% de chance de fazer a sua venda. E os outros 20% é os usos das ferramentas, tá bom? Como as redes sociais e as outras ferramentas disponíveis aí. Saber aplicar o copywriting ou copy poderá impactar não somente na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Então, copy é se comunicar de uma maneira persuasiva com o seu cliente, a fim de levar ele a comprar o seu produto, tá bom? O que são gatilhos mentais? Vamos lá. O gatilho mental ele está inserido dentro da copy, tá? É uma das bases de uma copy de sucesso. Vamos lá, o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais é uma espécie de atalho mental. São padrões repetitivos que o ser humano tem adquirido em toda a sua existência. O nosso cérebro ele procura agilizar o processo de repetição e acaba criando um padrão, ou seja, um atalho, para tomar a decisão de maneira mais rápida e garantir a sobrevivência. Ele também usa esse atalho para economizar energia. Cientistas afirmam que há mais de 60 gatilhos disponíveis e nós não conhecemos todos eles. Como funciona isso aí? Olha só, o cérebro ele sempre está pensando de forma analítica e demorada sobre cada decisão. Quando isso acontece inúmeras vezes, o nosso cérebro procura agilizar o processo e criar um padrão. Ele cria um atalho, tornando a decisão bem mais rápida. Esses atalhos são chamados gatilhos justamente por quê? Porque quando se aperta um gatilho de uma arma, o que acontece? A bala sai. É isso mesmo. Acontece de forma instantânea. O nosso cérebro ele procura facilitar a nossa vida ao máximo. Por isso, se houver um tipo de comportamento ou pensamento repetitivo, o cérebro vai criar um atalho pronto para ser ativado quando necessário. Antigamente, por exemplo, era muito comum o ser humano fazer parte de uma tribo. Essa experiência ela foi repetida tantas vezes que o cérebro criou um atalho e considerou esse comportamento uma necessidade para a sobrevivência. Então, um gatilho mental ele é um padrão repetitivo de pensamento. Como o cérebro pensou várias vezes em como realizar determinada operação, realizar determinada ação, ele guardou um padrão. Então ele armazenou esse padrão e toda vez que você é estimulado, esse padrão ele vai vir à tona. Então é basicamente o que é gatilhos mentais. Mas para a gente entender um pouco mais sobre gatilhos mentais, nós precisamos entender um pouquinho aqui de maneira rasa sobre o funcionamento da mente. O nosso cérebro tem algumas partes. Temos aqui o cérebro reptiliano, que é o responsável pelos instintos de sobrevivência e por ações e reações. Toda informação é captada
Primeiro nessa parte. Ela é a parte mais profunda e antiga do cérebro. Se ele se sentir ameaçado, se ele sentir que a situação é perigosa, ele vai o quê? Vai fugir ou vai lutar. A sua comunicação com essa parte do cérebro não pode ser complexa, pois ela absorve apenas algumas pequenas informações. Olha só, um exemplo do cérebro reptiliano agindo. Quando você entra numa loja, o vendedor já vem todo afoito, querendo vender algo para você. O teu cérebro reptiliano processa aquela situação e qual vai ser a sua reação? Fugir. Você se interessa por alguém e ao invés de chegar e conversar, você já chega pedindo o número de telefone daquela pessoa. Qual vai ser a reação daquela pessoa? Ela vai fugir. Então, o cérebro reptiliano ele é responsável por isso, sobrevivência, ação e reação. Então, na comunicação, você precisa saber que o cérebro reptiliano ele já vai analisar primeiramente a sua informação. E se ele se sentir que é perigosa, ele vai automaticamente vai fugir, tá? E existe a outra parte que é o cérebro límbico. Somente os mamíferos possuem essa parte. Ela é responsável por emoções e sentimentos. É a parte onde os gatilhos mentais são mais processados, tá bom? Porque na realidade a persuasão ela apela para a emoção. E gatilhos mentais e copy apelam para a emoção, tá bom? A sua comunicação aqui precisa se basear no alívio da dor ou na procura do prazer. Sempre, a sua comunicação sempre vai ser ou para aliviar a dor de alguém ou para dar a satisfação para aquela pessoa, tá bom? E você vai atingir o que? O cérebro límbico. Tem a outra parte do cérebro chamada neocórtex. Somente os seres humanos possuem. Processa dados e informações lógicas. É a famosa razão. Existem alguns gatilhos que satisfazem a razão. E é muito bom ter gatilhos que satisfazem a razão. Por quê? Porque a razão sempre vai estar com o pé atrás na hora da venda. Tá? Mas nós sabemos que as pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. Então, se você agradar a razão, você vai conseguir sim comprar, vender tranquilamente para as pessoas. Quanto mais dados e estatísticas, melhor para a razão. Tá bom? Então, conhecendo aqui as três partes do cérebro, reptiliano, límbico e neocórtex, nós já podemos entrar aqui na lista dos gatilhos mentais. Eu separei 5 gatilhos mentais, tá bom? Depois eu vou trazer mais alguns outros gatilhos mentais. Mas essa primeira aula, para não ficar muito grande, é uma aula introdutória para você aprender a usar esses gatilhos em toda a sua comunicação, seja em um post no Facebook, um post no Instagram, seja em um anúncio. Você precisa começar a inserir gatilhos mentais na sua comunicação. Primeiro gatilho, curiosidade. Ó. O ser humano ele é curioso por natureza. Quando apenas uma parte da informação ela entra, o cérebro reptiliano, que é responsável pela ação e reação, ele já entra em ação para garantir a sobrevivência. Então ele quer saber todo o resto da informação para poder garantir a sobrevivência. Para usar esse gatilho, você precisa ser inespecífico, ou seja, usar palavras que omitem aquilo que as pessoas precisam saber. Olha só o exemplo aqui. Ó. Vamos usar aqui alguns exemplos. Ó. Exemplos. Se isso é bom na realidade, aqui eu errei, mas o correto aqui é se isso é bom, se você achou isso bom na realidade, perdão aqui pelo erro, mas é assim, se você achou isso bom, não imagina o que eu tenho para você agora. Olha só, isso vai despertar a curiosidade da pessoa. Poxa, se até aqui isso aqui eu achei muito bacana, e imagina o resto, né? Então a pessoa vai querer descobrir a informação toda. Você comete esse erro bobo em seu casamento? Poxa, qual é a chance de as pessoas não clicarem aqui? A chance de clicarem aqui é muito grande, né, num anúncio desse tipo. Outro exemplo. Esse será o melhor vídeo que você assistirá.
Então as pessoas ficam curiosas, despertam a curiosidade dela. Use a curiosidade nas suas comunicações. Outro gatilho mental muito usado é a prova social. Vídeos no YouTube, por exemplo. O que é a prova social? A prova social é aquilo que as pessoas falam bem, né? É tomar uma decisão baseada na opinião das outras pessoas. A realidade é essa. Por exemplo, vídeos no YouTube. Você assiste geralmente o quê? Aqueles vídeos que tem menos visualização, que tem mais visualização. Geralmente a gente olha no YouTube o tempo do vídeo e o número de visualizações. Então, quanto mais visualizações, a sua mente, o seu cérebro associa como um vídeo relevante, um vídeo bom. Então isso é um gatilho da prova social. Ele é baseado no número de pessoas. Quanto mais falam bem do produto, mais credibilidade ganha. Você sabe que em qualquer site hoje de venda tem depoimentos, por exemplo. Depoimento é o gatilho da prova social em ação. Tá? As pessoas falando bem do produto. Esse gatilho atinge melhor a razão. Exemplos. Quando você estiver se comunicando, use essas expressões. O mais usado, milhares, centenas, por exemplo. O produto mais usado pelos empreendedores. Milhares de pessoas estão gostando desse conteúdo. Centenas, todo mundo, depoimentos, nossos clientes. Então, quando você se comunica apelando para a opinião de outras pessoas, você vai conseguir sim persuadir o seu cliente, tá bom? A prova social é mais ou menos isso. Outro gatilho, o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade nada mais é do que associar um produto com alguém que é referência no mercado, seja no mercado, no nicho que você está atuando, seja um artista, uma celebridade, um jogador, né? Por exemplo, você associa, né, o teu produto, a tua marca a essas pessoas. Isso acontece muito aí aconteceu muito no Brasil com marcas como a Havaianas, né? Acontece muito isso aí. Por exemplo, ó, como Bill Gates dobrou sua fortuna com esse simples hábito? Olha só, a pessoa, poxa, o Bill Gates é uma autoridade no assunto, né? Ele é um homem bilionário, então eu vou aprender o segredo dele. Então, isso é gatilho. E se foi o Bill Gates que escreveu, eu vou dar maior credibilidade. Na realidade, a autoridade é isso. Aquelas propagandas, por exemplo, de creme dental na televisão. Aquelas pessoas ali é um ator, falando, não é um dentista. Mas como ele está de jaleco, ele passa um ar de autoridade. Então as pessoas acreditam em tudo que eles falam. Tá bom? Por exemplo, outro exemplo aqui, ó, a dieta seguida por Gisele Bündchen. Poxa, Gisele Bündchen, ela é alguém importante, ela é uma autoridade no ramo dela. Os acordes favoritos do Slash. Slash, né, com o guitarrista da banda Guns N' Roses. Então, são anúncios quase impossíveis das pessoas abrirem, né, porque apela para o gatilho da autoridade. Tá? Outro gatilho muito comum, o gatilho do pertencimento da tribo. As pessoas querem estar perto daquelas que se identificam mais com elas, que têm desejos parecidos e objetivos semelhantes. Você deve usar esse gatilho oferecendo grupos secretos nas redes sociais ou área de membros, tá bom? Exemplos. Faça parte desse seleto grupo de empreendedores de sucesso. Poxa, se eu sou alguém que quer empreender e eu tenho a chance de participar de um grupo que fala a minha língua, eu não vou pensar duas vezes. Entre para o grupo dos vencedores, ou aqui faltou o S, dos vencedores online. Então, se eu quero empreender, se eu quero vender, e eu quero estar com pessoas que pensam como eu. Então, dê a essas pessoas essa oportunidade. E aí você vai ver que esse gatilho aqui vai se aplicar e ela vai ser convencida pela sua comunicação. Outro gatilho. Esse aqui é muito usado, o gatilho da escassez. Ele cria o sentimento de urgência. A pessoa imagina que se está acabando é porque deve ser bom. Olha só alguns exemplos. Exemplos de escassez de tempo. Preço especial até amanhã. Poxa, se eu não correr logo, hoje, amanhã já não vai ter a promoção. O preço. Escassez de lote. Lote 1 custa 300, lote 2 custa 700 reais. Eu caí já nesse gatilho aqui. Eu já comprei por causa desse gatilho. Uma vez eu comprei um curso que tinha lá, lote 1 tanto, lote 2
tanto. Eu disse, poxa, se eu deixar. E até amanhã, né? Um prazo aí, deu até um prazo. Hoje, dia 29, custa tanto. Amanhã, dia 30, já é outro tanto. Né? Ou o lote custa 30 e vai fechar até amanhã. Depois de amanhã, só o lote 2 e custa tanto. Né? Então, isso aqui é a escassez do lote. Escassez de bônus. Até o dia X eu irei dar o produto Y de bônus para os 100 primeiros que comprarem. Então, isso apressa as pessoas. Né? O gatilho mental da escassez ele vai apressar o cliente a tomar a decisão. Escassez de vagas. Isso aqui é muito comum. São 40 vagas, faltam apenas 5 vagas para eu fechar essa turma. Isso aqui tudo é o gatilho mental da escassez. Tá bom? Então, pessoal, eu não tenho muito aqui o que falar, porque esses gatilhos aqui são bem conhecidos, tá bom? Posso ser que alguns desses aqui você ainda não tinha visto, mas se você colocar esses gatilhos mentais em prática nas suas comunicações, você vai ver a diferença na hora de você se comunicar com o cliente e nos seus resultados, tá bom? Conclusão aqui, isso aqui é importante demais. Seja íntegro a usar os gatilhos mentais. Caso contrário, a sua credibilidade será prejudicada. O efeito vai ser o contrário, meu amigo. Alguns gatilhos funcionam mais que outros dependendo do nicho, tá bom? Por isso, analise se o gatilho será apropriado para a sua comunicação com o seu público. Tá? Não quer dizer que esses gatilhos aqui, os 5 gatilhos aqui, porque eu vou trazer mais gatilhos, eles servirão para todos os nichos. Mas esses daqui são gerais, talvez sim, sirvam sim para quase todos os nichos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e essa é a primeira aula. Vou tentar fazer umas 2, 3, 4 aulas sobre esse assunto, tá bom? Copy e gatilhos mentais. Então, isso aqui vai transformar a sua comunicação, vai melhorar ela e vai também melhorar os seus resultados. Fica um abraço para você, se inscreva no canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo, tá bom? Muito obrigado.